meu nome é Inê Piedade, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e hoje coordenadora científica da empresa Shop Physio. Hoje o nosso quadro é tudo o que você precisa saber sobre a celulite. A celulite, ela é uma predisposição do sexo feminino, onde alguns artigos mostram pra gente que apenas 3% dos homens possuem celulite. É uma predisposição genética, então a gente vai perceber que algumas mulheres têm mais do que outras, onde a gente tem uma alteração do metabolismo no tecido adiposo, levando a alterações vasculares e linfáticas. Por isso que o edema está intimamente ligado ao caso da celulite. Após a gente entender o que é a celulite, a gente precisa entender que ela é uma causa multifatorial, aonde os hábitos diários também estão envolvidos. Então, o sedentarismo, o fumo, o estresse, a má alimentação, tudo isso faz com que o paciente desenvolva mais celulite do que outras. Então, muitas vezes, aquela mulher ela tem celulite por causa do anticoncepcional que ela toma, por causa do estresse. Então, é algo que a gente precisa entender de forma muito detalhada e precisa ter uma avaliação muito minuciosa do que está causando aquela celulite. Hoje, no Shop Physio, a gente tem um curso que ele fala durante 3 dias de todas as causas, de como a gente cuida. Então é muito interessante esse curso que a gente vai mostrar para vocês como avaliar, como tratar. A gente traz um pouquinho da estética bioortomolecular também nesse curso, como tratamento. Então é bem interessante esse curso que a Shop Physio está oferecendo. Depois da gente entender o que causa e o que é a celulite, a gente vai para os tipos da celulite, que é durante a avaliação que a gente vai descobrir como tratar essa celulite. Temos a celulite flácida, que é um aspecto de flacidez tissular. Temos a celulite edematosa, que é onde o líquido está intimamente envolvido, a parte linfática e vascular. O paciente tem um aspecto de casca de laranja. Temos a celulite compacta, que ela vem do excesso de peso. E também tem naquele tecido os miofilamentos de fibrose. E temos a celulite mista, que ela pode ser edema mais flácida ou edema mais compacta. Então, depois de falar dos tipos, a gente precisa entender os graus da celulite. A gente tem grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Só que hoje a literatura já está falando que o grau 3 ele está englobando o grau 4. Para ficar mais didático para vocês, a gente fez uma avaliação, então confira agora a nossa avaliação com a nossa paciente. Então agora, pessoal, para fazer a avaliação, primeiramente, eu preciso palpar o tecido, sentir a temperatura, tá? Então, qual que é a dica que a gente dá? Coloque a sua mão na parte posterior e na parte anterior. Se a temperatura posterior for maior, a gente pode ter um edema. Se a temperatura for menor, a nossa celulite pode ser compacta. Então, eu ponho a mão, a minha temperatura está igual. Então, qual que é a característica da flacidez de pele? Quando eu traciono o tecido, melhora o aspecto. Então, aqui eu já sei que eu tenho uma celulite flácida, tá? É uma moça jovem, de 24 anos. Então, o que pode ter causado essa flacidez tissular? Edema. Então, por causa da nossa alimentação, por causa do estresse, por causa da parte hormonal, pode ocorrer. Ela tá inchada, ela desincha, tá? Inchada e desincha. E aí, com tudo isso, faz com que venha uma flacidez tissular. É bem pouco, tá? Mas a celulite que eu tenho aqui é uma celulite flácida, tá? E aí, qual que é o grau dessa celulite? Se eu olhar dessa forma, é uma celulite grau 1. Ela evoluindo para o grau 2, porque começa a ser visível a olho nu. Só que aí eu peço para ela contrair o bumbum. Contrai. Aqui já é a característica do grau 2. Então, aqui eu tenho uma celulite flácida de grau 2. Avalio se a minha paciente tem cacifo. O que é cacifo? Se eu aperto, tá? E a hora de voltar ficou marcado minha mão. Ficou marcado. Então aqui eu tenho uma celulite mista. Ela tem edema mais flacidez tissular. Qual que é a prioridade nesse tratamento? A gente vai fazer algumas sessões de drenagem e de detox corporal, onde eu vou trabalhar esse edema, depois eu venho com a radiofrequência trabalhando a flacidez tissular. É importante lembrar e conversar com a paciente. Se ela quer ganhar tamanho de músculo, a gente também pode trabalhar a parte muscular. Então aqui qual seria o nosso protocolo?
drenagem inicialmente, controlo o edema, venho para o tratamento da flacidez, onde a gente vai trabalhar flacidez tissular com radiofrequência, com carboxiterapia, com ultrassom contínuo, e depois a gente também trabalha a flacidez muscular, com a corrente russa ou com a corrente Alce. É dessa forma que a gente avalia uma celulite. Então, cada caso é tratado conforme a avaliação do profissional. Então, o grau 1, aquela paciente só vai ver com a contração tecidual. Então, não se vê a celulite a olho nu. Eu vou contrair o tecido, aí eu vou ver se tem celulite ou não. Grau 2, começa a ser visível ao olho nu. O grau 3 e grau 4 já é visível a olho nu. Então, é aquele momento que você põe a calça e a celulite aparece. A gente costuma falar em cursos que o momento que a cliente procura uma clínica de estética, ela já está vendo a sua celulite. Então, a gente já está no grau 3 ou grau 4. Então, a gente precisa entender o tipo para poder fazer a prescrição do melhor tratamento. Então, a gente falou o que causa, a gente falou o que é a celulite, a gente falou os tipos e os graus. E o melhor tratamento? Então, hoje, temos vários tratamentos, pode ser radiofrequência, pode ser drenagem, pode ser modeladora, pode ser ultrassom, pode ser terapia combinada, pode ser ondas de choque. Só que o que eu preciso entender é o porquê que eu estou tratando com essa tecnologia e qual é a melhor associação. Então, hoje a gente falou um pouquinho do que é celulite. Espero vocês no próximo quadro. Muito obrigada!